Muito bem, meu nome é Diogo Bonrum, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Tela Sem Propriedade e hoje, aproveitando que nas últimas semanas, nos últimos dias, surge a possibilidade de mais uma temporada de La Casa de Papel, uma série que, assim, parou o mundo, né, ali na época que lançou, porque foi um hype absurdo, ninguém perdia essa série por nada, não perdia nenhum episódio. Sempre que saía uma nova temporada, todo mundo assistia no mesmo dia, todos os episódios, sem parar. Pelo menos foi assim comigo. E na minha bolha, ao meu redor naquela época de escola, né? Porque eu tava na escola naquela época. E assim, é uma série que dispensa comentários. O contexto da série, para quem nunca assistiu, é um grupo formado por um professor, estrategista e tudo mais, e planeja roubar a Casa da Moeda da Espanha. E aí, beleza, depois teve outros assaltos e por aí vai. E o contexto é esse. E aí conta toda a história de como que foi esse assalto, de como que foi a intervenção da polícia e por aí vai. E isso daí dominou o mundo inteiro. O Brasil, assim, parou para assistir essa série. Eu já vou responder a pergunta que está na thumbnail desse vídeo, tá? Por quê? Eu coloquei aí modinha na thumb, por quê? Porque foi uma série que pelos críticos, pelas pessoas que se dizem intelectuais, dizem que é uma série superestimada, diz que é uma série modinha, né? Tem muita gente que quando algo se populariza, né? Principalmente o pessoal um pouco mais tradicional e tudo mais, eles pegam esse contexto moderno de séries, de filmes, do audiovisual no geral e acaba banalizando. Então tudo que hoje, tudo no moderno que hoje faz sucesso, muita gente banaliza. E La Casa de Papel, eu lembro que muita gente, né, banalizou La Casa de Papel. Falou que a série era superestimada, que era muito irreal, era muito mentirosa, né, que era impossível acontecer tudo que aconteceu. Gente, é assim a série, tá? A série, filmes em si, eles te dão a oportunidade de você fugir da realidade. Se você nunca entendeu isso, acho que tá na hora de você entender, tá? Mas La Casa de Papel tem suas falhas, tem seus defeitos, e a gente tá aqui para falar um pouquinho de cada um deles e também das suas qualidades também, porque é muito importante. Eu pesquisei aqui no Gemini, né? Não sou muito fã do Gemini, mas eu pesquisei aqui a crítica geral de La Casa de Papel. Ele dá aquela introdução, né? A La Casa de Papel é um fenômeno global que divide opiniões, aclamada por seu roteiro engenhoso, dinamismo e estética marcante. A série é frequentemente criticada por esticar excessivamente a trama e adotar um tom melodramático e novelesco nas temporadas finais, tá? Pontos fortes, que é muito importante. O trama viciante e a estratégia. A série é um jogo de xadrez tenso entre a polícia e os criminosos, com reviravoltas constantes que prendem a atenção do espectador. Concordo, cara. A estratégia, o roteiro, ele é muito bem feito. Você dizer que não é bem feito, você tá errado, com todo respeito, tá? A crítica social e inversão de valores. O plano do professor não é apenas pelo dinheiro, mas sim imprimir a própria moeda, o que funciona como uma crítica direta ao sistema capitalista e à desigualdade. O público é levado a torcer pelos bandidos e questionar a moralidade das autoridades. Cara, eu prefiro nem opinar sobre isso, tá? Mas isso é um fato, tá? Isso é um fato. Estética e a trilha sonora. O figurino, macacões vermelhos, as máscaras de Salvador Dalí e a icônica música Bella Ciao criaram uma identidade visual e cultural fortíssima. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Eles
Você não pode chegar aqui e dizer que La Casa de Papel não foi original, por exemplo. La Casa de Papel é uma série muito autêntica, muito original mesmo, é a palavra. Os pontos fracos, tá? Que isso aqui é interessante. Estrutura de novela. Para manter o sucesso, a série prolongou arcos narrativos que poderiam ter sido resolvidos muito antes. Isso causou barrigas na história e repetição de recursos dramáticos. Suspensão de descrença. Em vários momentos, a série ignora o realismo tático em prol da emoção, como tiroteios intermináveis em espaços fechados onde ninguém parece morrer. Excesso de dramas pessoais. O foco nos romances e nos conflitos internos do grupo em momentos de tensão extrema pode soar cansativo e desnecessário para a parte do público. O veredito geral. Se você busca uma série, uma história eletrizante com personagens carismáticos e ação contínua, a série é um prato cheio. No entanto, é preciso assisti-la relevando algumas conveniências de roteiros e barrigas narrativas. Para aprofundar a experiência, você pode conferir... enfim, isso aqui é publi, tá? Mas assim, eu concordo com a crítica, tá? Eu concordo com a crítica. Essa é a crítica. Mas não a crítica de que é algo muito mentiroso. Calma, vamos por partes. Eu acho que nas primeiras temporadas, assim como grande parte das séries que fazem sucesso, La Casa de Papel funcionou muito bem. Entregou o que ninguém esperava. É incrível porque o professor, né, que era a mente daquele plano, sempre estava um passo à frente. Quando todo telespectador, eu pelo menos, sempre que eu achava que estava tudo acabado pros ladrões, pros sequestradores, o professor tinha uma carta na manga. E isso era sempre fascinante. Só que realmente, com o passar do tempo, algumas relações pessoais ali dentro dos assaltos acabou deixando cansativo toda a narrativa. E realmente ficou um tom meio novelesco em La Casa de Papel. Realmente. E eu não acho isso também algo ruim. Tá? E eu acho que poderia ser melhor. Poderiam ter evitado isso. E eu entendo que, tá dando certo, a gente vai continuar soltando conteúdo e entretenimento até parar de dar certo. Infelizmente, muita série é assim. Muita série vai indo. Quando todo mundo fala, nossa, podia acabar a série agora que estaria todo mundo satisfeito. Daqui um tempo, alguém tá precisando fazer um dinheiro extra, chama todo mundo de novo, reorganiza, grava de novo, e aí vai sendo assim a série. Vai ficando a série cansativa, e aí as pessoas meio que perdem o encanto da série. Eu não sou assim. Porque eu me apego muito na primeira, na história mais marcante. Se a La Casa de Papel na primeira temporada conseguiu me prender, eu vou até o final. Por uma questão assim de algo que me conforta. Conforta no sentido de entretenimento. Porque até o final da série, eu vou esperar que a série me entregue o que me entregou na primeira temporada. Por que eu cito a primeira temporada? Porque a grande maioria das vezes das séries que fazem sucesso, a grande maioria das vezes a primeira temporada é a melhor de todas. A grande maioria das vezes. Porque é tudo novo, tá todo mundo entendendo como que funciona a série. E numa série como La Casa de Papel, a primeira temporada é abismal. É fantástica. É o famoso Absolute Cinema, sabe? E, enfim, eu acho que vale a pena assistir La Casa de Papel. É uma das minhas séries favoritas, sem sombras de dúvida. Talvez ali esteja até no meu top 10, talvez. Eu não me arrisco a falar top 5, porque só de comédia, nesse top 5 tem 3. Que eu posso citar em uma outra ocasião, que eu planejo trazer aqui um top 5 séries favoritas, tá? Mas La Casa de Papel é muito boa.
é muito boa, não acho modinha, e me incomoda quem traz essa expressão quando é algo que não é feito pra você assistir. Se você não foi feito pra assistir La Casa de Papel, pô, tudo bem, eu te respeito. A partir do momento que você fala que a série é modinha, isso me incomoda. E aí eu paro de meio que de te respeitar, porque você não respeitou a minha opinião. Então assim, é como aquele grande filósofo que eu não sei o nome dizia: respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem, e você precisa respeitar La Casa de Papel, porque se La Casa de Papel fosse modinha, não faria o sucesso que fez, e que inclusive fez tanto sucesso que agora, com os boatos que vai ter uma nova temporada, a série já voltou a ficar no top 5 lá de séries mais assistidas do mundo. Eu, por exemplo, só com esses boatos todos que talvez vão voltar a realmente vai ter mais uma temporada, eu já comecei a assistir tudo de novo. Porque eu sou um fã da série, sou um entusiasta da série. Gosto muito. Acho sim que a série tem assim, pô, uma ação meio forçada às vezes. Pô, o Gandia, pra quem assistiu, tem a cena que ele, infelizmente, ele mata um personagem muito importante pra série. E aí, 10 cabeças, 10 pessoas com metralhadoras num espaço completamente fechado não conseguem acertar uma bala no cara. Isso, enquanto ele corre. Isso é tipo loucura, né? Loucura. Eu acho isso daí eu acho um pouquinho forçado, mas pra mim tá tudo bem. Eu não sou tão exigente a ponto de desgostar da série inteira, de tudo que a série fez de bom, por conta desse mísero erro, ou de alguns míseros erros. É impossível, gente, ter séries perfeitas. Pode falar o que quiser, Friends tinha seus defeitos, The Big Bang Theory tinha seus defeitos, Breaking Bad tinha seus defeitos. Mano, eu citei aqui as séries que eu mais lembro de cabeça, assim. Pô, Prison Break, Peaky Blinders, Vis-a-Vis, Game of Thrones. Pô, todas essas séries são boas, fantásticas, fenomenais, mas não são perfeitas. Muito pelo contrário. Tem muitos erros. E La Casa de Papel não foi diferente. E outra, a gente entra naquele limbo que eu sempre falo aqui. Uma série dá certo, eles querem trazer uma continuidade. E aí você entra num termo que é: ou você continua fazendo o mesmo, e aí as pessoas vão te criticar por ser uma coisa muito repetitiva, ou você muda a série, e aí as pessoas vão te criticar porque você tá tirando a essência da série. Tá me entendendo? Então, é muito complicado fazer um filme, uma série dar certo. É muito complicado, porque você tem que pensar em todo um contexto. Então você tem que equilibrar as coisas. E eu acho que La Casa de Papel conseguiu equilibrar muita coisa. E o principal que La Casa de Papel fez, né, os criadores de La Casa de Papel fez, foi criar essa estética, essa cultura fidelizadora, porque todo fã de La Casa de Papel é apaixonado e não vai, independente do que aconteça em La Casa de Papel, os fãs de La Casa de Papel não vão largar a mão dos criadores. Não vão largar a mão. Independente do que aconteça. E eu, pelo menos, posso falar isso, porque aconteceu inúmeras coisas que eu não queria que acontecessem na Casa de Papel, mas eu não deixei de assistir e não deixei de ser fissurado por essa série.